Vamos ler a palavra, irmãos? Estou falando mais, vocês estão de pé, vão cansar. Eu vou continuar a palavra, Mateus capítulo 18. E o verso de número 21. Eu quero continuar a palavra e quero mandar um abraço especial hoje para a nossa mais nova membra. Não está aqui nessa relação ainda. Mas hoje à tarde eu fui fazer uma visita para a Gabi lá no hospital, a filha da Thalita. Coisa mais linda. E disse para o irmão Daniel e para a Thalita, mandar um beijo para vocês. Falei, prepara a mesa lá, que nós vamos celebrar a Santa Ceia. Vocês em casa e nós aqui. Deus te abençoe, Thalita, irmão Daniel. Nós estamos com muita saudade de ouvir a irmã Thalita cantar com aquela voz ungida dela aqui, né? O nome de Jesus, muito rápido, vai estar aqui com a sua promessa nos braços. Eu creio e determinado isso no nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21. É uma sequência da palavra que nós falamos no domingo anterior. Se você não assistiu, eu te aconselho, porque nós estamos falando uma série de mensagens que lá no começo foi intitulada 5 segredos para o sucesso, mas hoje pela manhã, enquanto nós falávamos aqui, o Senhor falava no meu coração, o nome tinha que ser outro. Deveria ser os 5 pilares para a transformação de uma vida. E eu quero falar do 4º pilar. Eu te prometo, irmãos, com convicção na palavra de Deus, que você assista os anteriores, são pilares, porque quando eu montava essa mensagem de hoje, o Senhor falava até o meu ouvido, tá de domingo que vem e eu tenho certeza que vai ser tremendo. Só que nós não poderemos entrar, eu me incluo em tudo que eu falo, nós não conseguiremos entrar sem antes nós passarmos por hoje. Hoje é muito importante. O que nós vamos falar hoje é muito importante para a sua vida. Eu tenho convicção e creia no que eu te digo. Deus irá transformar a sua vida. E se você não assistiu, porque é importante você entender os outros pilares. Nós falamos sobre o amor de Deus. Nós falamos sobre a integridade. E na última, de domingo passado, nós terminamos falando, nesse versículo que nós vamos ler aqui, diz assim, então Pedro aproximou-se dele e disse, em Mateus 18, 21, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, diz Pedro. E Jesus disse, não, te digo até 70 vezes 7. Na passagem de Lucas, que é a mesma que essa, eles falaram assim, Senhor, então acrescenta-nos a fé. Lembram disso, domingo passado? E nós falamos da fé. Eu quero continuar lendo, porque quando eles não entendem sobre perdoar, o Senhor diz assim, então, por isso, o reino dos céus se pode comparar a um certo rei que quis contas com os seus servos. Estou no verso 23. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 1000 talentos. E então não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos. E contudo, quando tinha para que a dívida lhe pagasse, então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e eu tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, ou seja, é o patrão. Para que vocês entendam a grandeza dessa palavra, talento era uma medida. Talento não era uma moeda. O denário era uma moeda. Talento era uma medida. Eu tive no meu escritório fazendo um cálculo. Isso aqui, a dívida que esse homem tinha para com o seu patrão, era de mais ou menos igual a minha casa, a minha dívida, 18 anos e meio.
Ele devia para o seu patrão. Seu patrão cobra e ele diz: eu não tenho com quem pagar. Ele diz: então venda. Vou vender você, tua esposa, os teus filhos. Serás escravo, então pagarás a tua conta. Aí ele diz: Senhor, tenha misericórdia. A dívida que ele tinha era muito grande. E o Senhor, ok, se moveu de compaixão e lhe perdoou. E aquele mesmo servo que tinha sido perdoado, então, no verso 27 e no 28 diz assim: saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, o patrão, o gerente, agora o funcionário. O gerente tinha uma dívida com o patrão que perdoou, e agora chegou o funcionário que tinha dívida com o gerente. Vamos trocar para vocês entenderem. Ele disse: entrou o seu conservo que lhe devia 100 denários. 100 denários, irmãos, era como 3 meses de trabalho. Olha a diferença da dívida. 100 denários. E lançando a mão dele, e aí o Senhor me chamou a atenção a essa palavra. Não sei como está na sua Bíblia, na minha está: sufocando-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Porém ele não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pague as suas dívidas. Pode sentar, por favor. O que chamou muito a minha atenção, essa palavra sufocando. Eu falava com Deus. Nós vemos um homem que tem as suas dívidas perdoadas. E nós vemos um outro homem que chega e começa a pressionar aquele que lhe devia. E quando eu lia essa passagem, o Senhor me fazia lembrar disso que eu estava lhe falando, de que nós andamos com nossos nervos à flor da pele. O fato é que a nossa vida, ela é feita de relacionamentos. Aqui nesse caso, por exemplo, você vê um homem que começa a cobrar uma dívida do outro. Eu entendo que aquele homem que foi mandado para a sua prisão, ele pode falar: puxa, por que ele não me perdoou? Sendo que ele teve uma dívida ainda maior perdoada. Quem sabe aqueles 2 homens eram amigos. Mas a dívida e o não pagamento de uma dívida fez com que aquele homem ficasse, quem sabe, sufocado, raivoso, ou sei lá, ou quem sabe indignado com o outro. O fato é que nossa vida, cada dia mais, nós depositamos confiança nas outras pessoas. E os relacionamentos que nós fazemos nos decepcionam. E acaba gerando em nós algo que é chamado amargura. Porque, por exemplo, quando eu falava isso, quando eu lia isso, eu falava com Deus e o Senhor me fazia me lembrar muito bem de situações na minha vida, por exemplo, em que você, por exemplo, você contrata alguém para trabalhar. Eu contrato alguém para trabalhar, essa pessoa vem trabalhar comigo, ela deposita uma confiança na minha pessoa. Ela diz: agora eu encontrei uma pessoa certa para trabalhar, mas de repente eu sou um mau patrão. De repente eu não correspondo com a expectativa daquela pessoa, muito pelo contrário. Daqui a 2 ou 3 meses eu o demito. Mas ele esteve, quem sabe, há muito tempo no outro trabalho, e eu tirei ele daquele trabalho, ele veio trabalhar comigo, de repente ele fica a ver navios, ele e a sua família. E eu causo uma ferida no coração daquele empregado. Irmão, na verdade eu quero dizer que os nossos relacionamentos provocam muitas amarguras em nós, muitas tristezas. E isso não é somente na fase adulta. Você pode perceber, quem sabe, que tem crianças, por exemplo, o Senhor me fazia muito lembrar disso também, de crianças que com 1 ano, 2 anos,
ou até mesmo como um bebê, bebês são abandonadas no lixo. E hoje, que eu estava lá no hospital, eu via quantas pessoas que saíam enquanto aguardavam a visita chorando, porque estavam perdendo, quem sabe, os seus seres queridos ali no hospital. Mas tem outras que simplesmente abandonam um filho. Aquela criança cresce, quem sabe, sem pai ou sem mãe, ou num orfanato, ou criado por outras pessoas, por outros pais. Ou um pai vai embora e deixa a sua família. Isso começa a provocar feridas dentro do coração das pessoas. Às vezes nós depositamos outras confianças em amigos, por exemplo, ou no pastor, na pastora. De repente você vem com o teu coração aberto para um amigo, para um companheiro, e diz assim: olha, eu estou aflito, eu quero te contar um segredo, eu estou passando por esse problema. Aí de repente aquela pessoa é desleal com você, e quando você vê, você passa, e já começa um fuxico, e quando você vê, aquela pessoa que você depositou confiança para contar o teu maior segredo, ela já contou para outro, e já virou vergonha, e de repente, aquilo que para você era algo tão grande, mas aquela outra pessoa que você confiou, foi algo tão insignificante, que ela contou para outro, e para outro, e para outro, e aquela decepção provoca deixa a pessoa realmente amarga, uma amargura no seu coração. Ou quem sabe num relacionamento mesmo, numa família, você entra num relacionamento, e você deposita tanta confiança, fala: agora sim o negócio vai, esse é o homem, essa é a mulher que eu sonhei. Mas de repente você casa com aquela pessoa, e aquela pessoa começa a expor a sua raiva. De repente, num momento de discussão, ela começa a jogar todos os seus defeitos, como se ela não tivesse nenhum. E aquela raiva que ela esboçou em você, provoca um buraco desse tamanho na tua alma. Ou tem situações de abusos. Tem pessoas que entram de repente numa situação, num relacionamento, e aquela pessoa que parecia que era o príncipe encantado, ele tenta te violentar sexualmente. Ele te fez promessas, te levou para a cama, você se entregou para ele. Aí de repente, ele simplesmente, num dia para a noite, ele levanta as costas e diz que terminou. E o buraco dentro de você fica desse tamanho. Ou quem sabe dentro da sua própria casa, os filhos. Deus falava muito forte comigo, irmãos, eu cheguei até a escrever. Assim como tem crianças que são abandonadas pelos seus pais, tem crianças que são abandonadas dentro da família. Por quê? Porque o olhar egocentrista do pai só tem tempo para ele, não tem tempo para o filho. O filho cresce dentro de uma família, mas com um buraco desse tamanho, porque ele se sente rejeitado. O fato é que os nossos relacionamentos, as nossas famílias, e chega um momento que você fala assim: eu não queria ter nascido nesse lugar, eu não queria viver nessa cidade, eu não queria ter me casado com esse e com essa, eu não queria ter esse pai ou essa mãe. E assim como diz a palavra, em Ruth capítulo 1, verso 20, Mara
Noemi, que teve uma vida desgraçada por decisões erradas. E o fato é que verdadeiramente, às vezes nossas decisões nos levam para lugares errados. Assim como o marido de Noemi fez, e lá ela perdeu o marido, perdeu o filho. Aí quando ela chega de volta na sua casa, ela fala: o meu nome já não será mais Noemi, o meu nome será Mara, porque de amargura me levou a vida. Essa palavra tem uma raiz muito forte, irmãos. No hebraico chama Meri, que significa aflição, miséria e escravidão. E quando nós vivemos uma vida de amargura, irmãos, nada tá bom. Eu tenho vivido isso um pouco nesses últimos dias. É terrível, irmão, quando você chega perto de alguém, ou a comida tem muito sal, ou não tem sal, ou está muito calor, ou está muito frio. Cara, nada tá bom. E olha o que Hebreus diz, irmãos: tem cuidado de que ninguém prive da graça de Deus, e de que não seja nenhuma raiz de amargura brotando em vós, perturbe, e por ela muitos se contaminem. O fato é que quando eu e você somos pessoas amarguradas, porque as feridas da vida nos causaram, a Bíblia diz que nós podemos contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. E literalmente a amargura, ela começa a destruir tudo que está ao teu redor. E tudo parece que está ruim. E você começa, literalmente, na tradução da sua palavra, você começa a viver uma vida de escravidão e de miséria. Você pode viver num palácio, mas está tudo ruim. Porque foram as feridas que a vida te colocou. E quando eu falava com Deus, porque Deus sabe o que eu estou lhe dizendo, eu falei para a pastora ontem, Deus me falou algo muito forte no meu coração. Porque, irmãos, nós defendemos nossas famílias com unha e dente. Fala do pai, fala da mãe, para ver. Tem casais que saem, dentro de casa, porque um defende a sua família e o outro defende a outra. Só vê os defeitos dos outros, os seus não vê. Da sua família não tem defeito, só o outro tem. E Deus falava muito melhor no meu coração: ei, você não foi gerado do teu pai e da tua mãe. Eu falava: como, Senhor? Não. Eles só foram um canal para você vir ao mundo. Você foi gerado por mim. O DNA que você tem não é deles, é meu. O fato é que a amargura, e olha o que a Bíblia diz, irmãos, em Romanos: cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos levam à destruição e à miséria, e não conhecem o caminho da paz. Pessoas que têm amargura no seu coração têm dificuldade de se relacionar com Deus. É inimigo do relacionamento de Deus, porque o ódio começa a sair da boca. Os nervos ficam à flor da pele. O fato é, irmão, que todas as pessoas estão amarguradas. De cada 10, 8 têm amarguras. Mas, irmãos, olha o que a Bíblia diz em Efésios: toda a amargura, toda amargura e ira e cólera e gritaria
e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentro de vós. Pensa num povo, irmão, que diz a Bíblia, no capítulo 33 de Êxodo, que era um povo obstinado, que era o povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés chegou a um ponto que Deus falou assim: eu já não quero mais saber desse povo, porque era só reclamação. Reclamava porque não tinha carne, porque depois tinha carne, porque tinha água, porque depois não tinha água. Enquanto estava escravo estava bom, agora aí queria liberdade, e daí depois estava livre, queria escravidão de novo. E a gente é assim, nunca está bom. Antes estava bom, não estava, daí quando sai quer de novo. Aí Deus chega para Moisés e diz: Moisés, já não quero saber mais nada desse povo. Vai você com eles. Ele falou: não. Não é o meu povo, Deus, é o teu povo. E Deus então chega para Moisés e fala assim: Moisés, então vem para cá. Capítulo 34, sobe para o monte, Moisés, então, que eu quero falar contigo. E Deus fala um detalhe tremendo, os irmãos, no capítulo 34. Lá no verso 3 diz assim: e ninguém suba contigo. Ninguém suba contigo. Irmão, escute. Olha aqui, olha para mim aqui um pouquinho, imagina. Deus está olhando lá de cima. Você já imaginou que Deus olha para o mundo de hoje? Para nós aqui, só nós. Vendo tudo que está acontecendo. Vendo tudo que o povo tem feito. Eu fui fazer uma visita essa semana de um rapaz que está afastado. E ele fala para mim: pastor, esse povo aí, em cima desses púlpitos, prega o que não vive, lá se faz de santo, e estão lá em prostituição e adultério, e fulano tá, aquele coração cheio de amargura e ferida, porque a igreja provocou, os irmãos, as decepções. Aí Deus olha lá de cima, e é esse é o cenário que Deus está vendo. E aí Deus fala assim: Moisés, está lá Moisés no meio daquele povo. Sim, Senhor. Vamos para a oração. Vamos. Moisés fala: vamos fazer um rebuliço, vamos chamar vamos botar a igreja para orar. Ele fala: Moisés, não, sozinho. Moisés, eu quero te entregar uma lei nova. Irmão, Deus está nos chamando para ter um particular. E eu lia isso, irmãos, e chorava no meu escritório. Porque muitas vezes eu falava para mim assim, diante de Deus: os momentos que mais eu gosto, Nenê sabe, lá no escritório, um dos horários que eu gosto é o horário do meio-dia, que todo mundo vai embora. Mas não é porque eu não gosto deles, é porque eu quero ficar sozinho. Aí eu vou, sento na minha janela assim, abro a janela, pego um chimarrão, fico olhando, quieto, coloco um louvor, ou leio uma palavra e eu começo a ouvir Deus falar.
Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente fala demais, a gente não ouve. Quando a gente está rodeado de pessoas, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus fala assim para Moisés: ei, Léo, vai para o teu quarto e fecha a porta. Ei, Léo, sobe para o monte. Vamos chamar os irmãos, o profeta? Não, suba sozinho. Suba sozinho. Deus quer buscar o crente de novo. Eu quero ter como com você, porque o povo está obstinado, está tudo contaminado. Eu quero te entregar algo novo, Moisés, algo que eles ainda não conhecem. Sobe sozinho. Irmão, se você vê o que acontece depois, nos versículos posteriores, é a maior revelação do Antigo Testamento. Moisés desce do monte, cheio de Deus, e algo lindo acontece no capítulo de número 35. Não é crítica, irmãos, mas o que a gente mais vê hoje em dia é crente obeso espiritual. Ele está cheio de Deus só para ele. Moisés desce no monte, e no capítulo 35 Deus fala para ele: Moisés, chama Bezael. E quem sabe imagina Moisés falando: quem? É Bezael, filho de fulano, ciclano. Mas aquele rapaz lá, Deus chega e chama ele. Põe a mão nele. E toda essa graça que está em você, passa para ele, porque eu quero encher ele de sabedoria. Irmão, eu falava isso no começo para vocês. Cara, você tem que falar desse Jesus para os outros. Cara, isso aí você não tem que guardar para você não. Esse Jesus maravilhoso você tem que passar para o outro. Você tem que ensinar o que você sabe. Não fica obeso espiritual não. Deus chama. Escuta, irmão, que lindo. Eu anotei aqui, irmãos, que é maravilhoso. E diz assim lá no 35, escute. E encheu Bezael de sabedoria do coração, para fazer uma obra mestre, a mais engenhosa. E deu bordoador de pano azul, de púrpura e carmesim, e linho fino e tecelão, fazendo toda obra e invenções. Deus começou a encher aquele bolso de sabedoria, Bezael. E lá no capítulo 37, irmãos, Deus dá a Bezael de como ele fazia a arca. Do 37:6 eu vou ler para você, escute. De 6-9 ele diz assim: e fez também de ouro puro o propiciatório, e o seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. E fez também 2 querubins de ouro batido fez, e nas suas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade desta banda, e o outro querubim da extremidade da outra banda. E do mesmo propiciatório fez os querubins, ou seja, era uma peça só. E os querubins
estendiam as suas asas para cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam de frente um do outro, e o seu rosto de querubins estavam virado para o propiciatório. Então, ou seja, estava a arca, os dois querubins, as suas asas, eles olhavam para o propiciatório. A arca, que todos sabem como era, dentro dela tinha as tábuas da lei de Moisés, a palavra. Tinha a vara de Arão, que significa o ministério, todos sabem. E tinha o pão, o maná que tinha sido dado pelo deserto. Em cada uma das pontas tinha um anjo. E esse anjo, ele olhava para o propiciatório. Então eles estavam assim, com o seu rosto olhado para baixo. E em cima do propiciatório não tinha nada. Propiciatório vem da palavra propício. Propício significa se apresentar em um momento oportuno. Propiciatório se transforma num adjetivo, ou seja, que dá uma ênfase, uma qualidade àquele substantivo. Então eu escrevi aqui, propiciatório então seria aquele que tem a virtude de tornar algo propício, aquilo que tem a qualidade e que dá a ênfase. O propiciatório era onde o Senhor se manifestava. Eles levavam a arca, faziam o culto, e Deus se manifestava no propiciatório. Deus descia no momento oportuno. Deus entra na nossa vida na hora certa, no momento certo. E tremendo que quando Deus fala com Israel, Ele fala: a arca será dessa medida, dessa medida. Você faz assim, faz de ouro, dava sabedoria para ele, coloca o anjo. Escuta, irmão, a gente, se era com a gente ia fazer, não, faz assim, faz assado. A Bíblia diz que não é na nossa medida, é na medida de Deus. Não é como você quer, é como Ele determina. A medida é dEle. Ele dá a medida das coisas. Ele nos enche de sabedoria. Só que Moisés era um homem tremendo. Lá no capítulo 34, quando ele sobe no monte, Moisés era um homem com muito amor no coração, quebrantado pelas almas. Quando ele sobe no monte, pastora Regina, a primeira coisa que ele diz para o Senhor, ele diz: Senhor, escute, se eu tenho achado graça nos seus olhos, tu sabes, Senhor, que aquele povo que está lá embaixo não quer saber nada de ti, é povo obstinado. Mas, Senhor, perdoa eles. Parece Jesus na cruz, aonde os soldados estavam tacando pedra, furando, dando vinagre, e ele diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Parece o primeiro morte, Estevão, caído aos pés dos acusadores, levando pedrada, de joelho, quase morrendo, olha para o céu, e o céu continua aberto. Está morrendo, mas não perde a fé.
qual que é a palavra que sai da boca do Estevão? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não te conhecem. Paulo vê aquilo e diz assim: que é isso? Aonde que está o ódio desse coração? Aonde está o rancor que eu não vejo? Ele diz: perdoa. Então diz para Moisés, Deus diz para Moisés: desce lá. Você está com o teu coração limpo, desce lá e conduz aquele povo. E meu irmão, olha para mim aqui. Eu sei que você tem teus olhos cheios de lágrimas, mas olha para mim. É você que Deus está chamando. Está todo mundo perdido aí fora, mas é você que Ele está chamando. É você que Ele chama. Vamos para o monte. Eu quero ter um particular contigo. Lá no sítio, irmãos, eu vou fechar, vou concluir. Quando nós compramos o sítio, lá tinha uma casinha. Era muito feio, irmãos. Era uma casinha verde. Ela já não era bonita, olhando de longe. O lugar era tremendo. Na beira de um mato, coisa mais linda, perto de um rio, de água limpa. Num chatão assim, coisa mais linda. E quando a gente comprou lá, nunca tinha entrado lá. Até que era bonitinha, feinha, mas bonitinha. Sabe que tem aquele feinho bonitinho? Igual eu. Feinho, mas é bonitinho. Passa. Aí nós chegamos lá assim, o rapaz mudou, foi embora. Eu fui ansioso para entrar na casa. Rapaz, quando eu entrei lá, o Silas sabe o que eu estou falando. Era muito feio, irmãos. Mas não é que só era feio. Por dentro, meu Deus, irmão, tem um lado contra casa pequena, casa humilde, irmão, mas sujeira não. Era um piso de madeira assim, mas que estava tudo encardida. Quando eu abri o banheiro, eu falei: meu Deus, como alguém conseguia tomar banho aqui? E lá trabalha comigo um rapaz, um negão desse tamanho assim. Quando chamo negão, não estou sendo homofóbico, tá, irmãos? Negão no bom sentido, sabe aquele cara porreta, fortudo, de 2 metros de altura? Ele falou assim: ô gaúcho, só derrubando isso aí, não serve para nada. Verdade, é não assim que ele falou. Não, isso aí só derrubando isso aí, ó. Nem conhece ele, sabe o que eu tô falando? Levei a pastora lá, tudo entusiasmado. Eu falei: ela vai gostar da casa. Sabe por quê, irmão? Porque a minha intenção era reformar a casa. Porque, irmãos, lá na nossa casa, o sítio era tão pequenininha, que quando você entra dentro, os demônios têm que sair para fora. Não dá lugar. Mas não é pela presença, porque não tem lugar mesmo nem para demônio, tão apertado que é. A gente entra, sai. Então quando vai uma família, é difícil, irmãos, é assim, ó. Aí eu, bem intenso, eu falei assim: eu vou arrumar aquela casa lá, para quando vir visita, para mim ficar lá, né? Não ficar aquele amontoado assim. Eu já gosto meio de ficar sozinho, não gosto de vucu-vucu, né? A pastora gosta dessas coisas, né? E tal, aquela coisa toda. Eu já gosto de ficar mais sozinho. Aí eu chego lá, eu levei ela entusiasmada, irmão. Vamos lá ver a casa. E foi. Cheguei lá, olha aí e tal. Ih, que horrível isso aqui, só derrubando. Tem que derrubar tudo. Não lembro se foi essas palavras, mas dizendo assim: não, isso aqui não serve para... Eu falei: não, amor, eu vou arrumar essa casa. Mas está tudo podre. Eu falei: não. É feito de tijolo dos antigos. Quem fez. A parede é forte. Ela vai aguentar.
Aí eu mandei arrancar o telhado, a primeira coisa é tirar o telhado, arrancar aquele chão. Falei, Donizete, arruma aí, uns camaradas, vamos arrumar essa casa. Aí eu peguei umas janelas que estavam lá no meu escritório há 10 anos, lá no depósito. Rapaz, a casa ficou a coisa mais linda. E na quinta-feira de tarde, ou sexta, não me lembro, né? Acho que foi ontem, né? Eu estava preparando a mensagem, quando eu estava lendo sobre Moisés, o Senhor me traz toda essa história na minha cabeça. Como um filme. Eu quero te entregar uma revelação de Deus essa noite. Isso tem tudo a ver com propiciatório, escuta. O propiciatório que Deus deu para Bezael, havia 2 anjos que ficavam olhando para o vazio. As asas, olhando para aquele lugar. E Deus fala: o propiciatório é igual à tua casa do sítio. Eu falo, como, Senhor? É igualzinho. É? Uhum. Eu falei, como, Senhor? Ele falou assim, você não é o templo do Espírito Santo? Eu falei, sim. O homem não é o templo? Eu falei, é. Ele falou, então é igual a casa do sítio. Todo mundo olha e diz, é só derrubando, não vale nada, é horrível. Eu falo, como assim, Senhor? Ele falou, o que é que você fez? A primeira coisa que você fez foi o quê? Eu falei, você foi arrancar toda a tranqueira que estava lá dentro. Ele falou assim, é igualzinho. Tem que limpar o que está dentro. Tem que arrancar a amargura que está do coração. Todo mundo olha para fora e diz, é horrível. Mas eu que criei, eu disse, a estrutura é forte. Todo mundo olha e diz, é horrível. E eu digo, não, o lugar que eu construí é um paraíso. Ei, irmão, o lugar que Deus te colocou é um lugar lindo. A família que você tem, foi Deus que te colocou. O trabalho que você colocou, foi Ele que te colocou. Aonde Ele te colocou é lindo. As pessoas olham e dizem assim, é feio. E Deus olha e diz assim, eu só preciso arrumar. Eu só preciso tirar o que está sujo. E eu preciso reconstruir. Ei, irmão. E Deus falava no meu coração, é igual Moisés. Sobe, Moisés, que eu quero te limpar. A raiva, o rancor. E de Moisés fala assim, como, Senhor? Perdoa. Sabe o que significa a palavra perdão? No hebraico, se despir, tirar a roupa. Tem que arrancar tudo que é velho. Deus quer dar uma roupa nova. Sabe o que significa? Eu tenho aqui escrito, irmão. Selixá, chama no hebraico, despido. Remido, reconstruído. Deus quer dar uma nova identidade para você. Deus quer remir, é novo. É um novo tempo. É um novo tempo para a tua vida. É um novo tempo. Olha que tremendo, irmãos. Perdão. Você lembra do servo? Você lembra do Senhor e do servo? 18 anos de pecado e de dívida. O Senhor chegou e disse, eu te perdoo. O que fez aquele servo? Tinha uma dívida menor com o seu conservo,
Ele diz: não, não te perdoo. Irmão, vai te doer, mas escuta o que eu vou lhe dizer. O Senhor me disse: é sempre assim. O pecado do outro sempre é maior que o teu. Nós sempre somos assim. Nós queremos que as pessoas nos perdoem, mas a gente não quer perdoar ninguém. Porque sempre o nosso pecado, todas as nossas falhas, sempre tem que ser perdoado, mas a dos outros não. E o Senhor me disse: eu só me manifesto, eu só entro com a presença no momento certo, num espaço que está vazio. Entre a lei, entre o ministério, entre o maná, em cima não tinha nada. Meu irmão, teu ministério não é importante. Os teus recursos financeiros não são importantes. O teu conhecimento não é importante. Importante é o que está vazio, aonde a presença dele se manifesta. Porque aonde a presença dele se manifesta, há paz. Não há escravidão, há pureza. Deus quer resgatar a igreja. Deus quer trazer a igreja de novo. Deus quer te limpar. Só que você vai ter que liberar perdão. Até domingo que vem, Deus tem algo tão tremendo pro domingo que vem. Deus só falou no meu coração, mas só de falar eu já fiquei doido para montar a mensagem. Não vou falar para você, mas Deus falou muito claro comigo. Para que eu me manifeste, o coração tem que estar limpo. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche seus olhos. Irmão, você vai ter uma semana. Irmão, foi tão tremendo. Hoje de manhã, que tem pessoas que já começaram a ligar para pedir perdão. Eu disse: liga. Tem alguém que você tem que pedir perdão, mas ele tem culpa. Irmão, vou falar algo muito íntimo para vocês, irmão, de coração. Há uns 4, 5 meses atrás, uma pessoa muito importante para mim, muito próximo, o Senhor me incomodava e dizia: vai atrás. Eu falava: não, Senhor, tu sabe, eu já fiz tudo o que devia fazer. O Senhor falava assim: vai atrás. Eu: não. Por que ele não vem atrás de mim? E aquilo ficou martelando. E aquilo me inquietava, aquele negócio me incomodava. Aí eu disse, fui atrás, liguei. Falei: fulano, quero falar com você. Sim. Aí eu cheguei para ele: como é que tá? Ele falou assim: se você não me procurasse essa semana, eu ia te procurar. E ele falou assim: eu falei: que legal. Ele falou assim: eu tinha te escrito uma carta. Eu falei: então me manda. Eu vou te mandar. E ele me manda a carta. Quando eu li, eu me senti um lixo.
disse, eu liguei para ele e falei, cara, me perdoa. Eu não pensei que eu tivesse te machucado tanto. Eu só queria o teu melhor. Eu estou falando do meu filho, Samuel. Eu provoquei feridas no coração dele quando ele tinha 7, 8 anos de idade. Estava tudo escrito ali. E, irmão, você não sabe. As tuas atitudes, às vezes você se acha que é o cara, você acha que é o cara, você acha que está certo, mas você está provocando feridas no coração de pessoas que há anos tem machucado. Eu disse, filho, me perdoa. Tá tudo bem, pai. Eu falei, não tá bem. Tá certo que a gente tem um monte de diferença, eu não preciso concordar com tudo que você me fala, com os pensamentos, mas cara, me perdoa. Ele falou, tá bom. Eu falei assim, cara, deixa eu construir uma nova história na tua vida. Me permite. Com todas as nossas diferenças, eu amo você. Irmão, uma semana Deus te dá para você limpar o que está aí dentro. Você vai ver o que Deus vai fazer. Escute o que Ele digo. Depois que eu fiz aquilo, faz quanto tempo que eu fiz isso? Uns 4 meses? 5, não sei. Irmãos, algo tão grande no mundo espiritual nisso, no perdão, porque as bênçãos ficam travadas. Está aí o nenê, trabalha comigo. Nós não trabalhamos a pandemia. Não é, nenê? E Deus tem feito coisas grandes, não é não, nenê? Sem trabalhar, Deus tem feito coisa grande. Irmãos, eu tenho, desde que eu procurei o meu filho para pedir perdão, o céu se abriu na minha vida. Irmão, abre teu coração nessa noite, pelo amor de Deus. Não deixa a amargura e o rancor destruir o que Deus tem para você. Ei, esvazia, que a presença dEle vai se manifestar no momento oportuno.